Pai, que o Senhor possa usá-la como o Senhor já vem usando, Pai, que ela seja blindada, Espírito Santo, por Ti, que nenhuma seta, Pai, venha atingir a Lídia, Pai, e que a nossa mente esteja focada para receber mais de Ti nessa noite. É o que eu te peço e te agradecer em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Gente, mas só um pouquinho que eu vou tirar o sapato. Gente, eu tenho que ficar calçada, mas é mais forte que eu, não consigo. Amém. Amém? Amém. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Só para contextualizar, a mensagem de sábado que a Karen trouxe, ela veio muito de encontro à oração. Ela serviu para me esclarecer também algo que o Espírito Santo estava tentando falar comigo e eu não estava entendendo. A casa está precisando de reforma. A casa está precisando de ser arrumada. Recentemente, acho que acredito que todos saibam, só que a gente da casa hoje, o Enzo sofreu um acidente, mas esse é um testemunho que ele vai contar, não é meu, não. Ele vai contar esse testemunho que é todinho dele. Mas esse acidente que o Enzo sofreu, ele serviu para impulsionar o nosso coração, mas veio uma coisa que a gente já estava querendo fazer antes, que é reformar o quarto do Enzo. E desde que o Enzo caiu da laje, isso ficou ainda mais latente no meu coração. Já era um plano nosso de reformar o quarto, quem já teve a oportunidade na casa, sabe? A gente estava com os problemas de filtração, estava muito feio, sabe? E aí a gente tinha um combinado, que era, quando passasse o casamento, a gente ia focar na reforma do quarto do Enzo. E aí quando o Enzo caiu, isso ficou ainda mais forte no nosso coração e a gente decidiu iniciar de uma vez por todas a reforma. E aí a gente chamou a Alexa em casa. A gente chamou a Alexa, ele perguntou pra gente, né, o que a gente queria fazer, como quer fazer. E aí a gente explicou, eu expliquei na verdade, porque eu já estava no hospital com eles. E aí ele me passou a lista de material e falou pra gente que ele ia precisar do quarto o máximo vazio possível, porque ele ia precisar de espaço, né? Aí ele foi, e passou a lista de material, tentou comprar o mais rápido possível, consegui, chegou no mesmo dia. E aí ele falou pra gente quando ele ia poder começar, que era numa quinta. Aí tá, compramos o material chegou, quinta-feira de manhã, o Alex me mandou mensagem. Cadê a chave? Porque a gente estava trabalhando, tanto o Jack quanto eu. Falei, então, tá tudo trancado, não tem como você entrar. Aí ele teve a ideia de entrar pelo salão, mas aí o Jonathan estava com o salão fechado. Ele teve a ideia de entrar pelo corredor do Jonathan, né? Porque dá acesso para a janela do quarto do Enzo, ele ia poder pular a janela para entrar no quarto. Mas também não tinha como falar com o Jonathan. Resumo, minha sogra tinha uma cópia da chave para pôr na minha casa. E aí
aí ela emprestou essa cobra para o Alex e o Alex conseguiu entrar. Quando o Alex entrou no quintal, a porta de dentro estava trancada. Só lembrando. E aí o Alex teve que pular a janela, entrou e tal, conseguiu entrar, o material já estava lá. Quando o Alex entrou no quarto para começar a obra, a gente não tinha utilizado o quarto. Ou seja, o Alex começou até a fazer uma coisa ou outra, gastou com as coisas do lugar, mas estava impossível de trabalhar porque não tinha espaço. E aí, muito limitado, o Alex fez o básico, arrumou uma parede só, e depois ele explicou pra gente, ele não tentou fazer mais, porque ele não tinha espaço, tá? E aí, beleza, passou a quinta, quando foi na sexta, Jeff esvaziou o quarto, né? A gente deu uma arrumada lá. A minha sala foi completamente empilhada de coisas que eu não sabia que tinha no quarto antes. E aí, a gente foi, esvaziou. O outro dia que ele ia poder seria o sábado. E, gente, eu estou contando essa história, é longa, mas é para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Foi um sábado, né? O próximo dia que o Alex ia poder lá, e o Alex chegou lá com a porta aberta. Obviamente, o Alex não teve que pular a janela. E o quarto vazio, a única coisa que tinha lá era a cama que não tinha muito como sair. E aí o Alex conseguiu fazer todas as paredes, né, do teto para cima, e ainda conseguiu arrumar o teto, porque o quarto estava apto para ser mexido, estava vazio, não tinha nada que atrapalhasse, né? E aí, no sábado de tardinha, assim, eu fui entrar no quarto e parecia que toda vez que eu entrava naquele quarto, o Espírito Santo queria falar alguma coisa comigo e eu não entendia. E eu fui ignorando assim, mas não de propósito, sabe? No inconsciente, assim, quando você sabe que o Espírito Santo está tentando falar com você, mas você fica assim, não é coisa da minha cabeça, eu fiz de cabeça. E aí, quando foi no sábado à noite, a Karenzinha pregou e ela falou sobre os tipos de alicerce, né? E aí, meus olhos se abriram, assim, eu consegui visualizar o que o Espírito Santo estava tentando falar comigo, que era justamente isso. A casa está precisando de reforma. A casa está precisando ser arrumada. Não dá mais para ficar bagunça. Não dá mais para ficar soterrada de tudo. Não dá. Não dá mais para ficar encarando a parede feia e só porque ela não caiu, achar que está tudo bem. Dá para aguentar. É o provisório que dura anos e anos e anos. E aí o Espírito Santo começou a ministrar comigo a respeito disso. E é sobre o que a gente vai falar hoje. Vocês abriram? Lucas 15, capítulo 8. Para quem não sabia, essa é a parábola das dracmas, né? Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus ele usa essa parábola para falar sobre o valor, né, da redenção de um pecador, a alegria que existe no céu quando um pecador se arrepende. Mas tem uma outra coisa que está aqui, nessa passagem, que eu nunca tinha reparado antes, que é, em uma casa bagunçada, a gente perde de vista aquilo que é valioso. Em uma casa bagunçada, a gente perde de vista o que é valioso. Um detalhe muito valioso dessa história é esse, sabe? Eu sei que muita gente já ouviu essa pregações sobre essa passagem, falando justamente de buscar diligentemente e etc., da alegria de Deus como um pecador se arrepende, mas eu nunca tinha parado para pensar nesse detalhe, sabe? Tanta coisa, tanto de coisa que a gente perde no meio da bagunça.
Existem alguns pontos nesse primeiro versículo que podem ser muito úteis. O primeiro deles é o valor das dracmas. Aquela mulher sabia o valor de cada uma daquelas moedas, a importância e o simbolismo por trás daquela posse. Ela sabia que perder uma delas sequer faria muita falta. Não era uma moeda qualquer. Se fosse, ela não teria dado tanta importância para aquela moeda. Existem dois possíveis contextos por detrás do valor das dracmas. Né? Um deles era que a dracma valia a diária de um trabalhador. Né? Então, o fato deles terem só 10 talvez indique a economia daquela família, né? A simplicidade daquela família, daquela casa. E o outro era que as mulheres nascidas livres, né, as mulheres livres, elas recebiam dos seus pais essas moedas, né, essas dracmas, como dote. E aí elas poderiam usar como adornos, né, no dia do casamento, colar, pulseira, etc. Independente de qual seja o valor, né, por detrás dessa moeda, essa mulher sabia o quão especial, o quão valioso aquilo era e o quanto faria falta se ela perdesse pelo menos uma. Tanto que, quando ela dá conta de que perdeu, ela acende a candeia, ela varre a casa e ela procura diligentemente até encontrar. Era importante. Trazendo para os nossos dias atuais. Né? Qual seria a nossa dracma perdida hoje? Qual seria a coisa de valor que a gente perdeu de vista por conta da bagunça? Seriam bons hábitos? Seria uma pessoa? Seria o quê? Quais foram as coisas de valor que a gente perdeu por não arrumar a casa como deveríamos? Falta de disciplina, falta de constância, falta de intensidade, de diligência, são problemas que com o tempo causam esse estrago, a bagunça. E a bagunça com o tempo ela vai soterrando as coisas. E quando a gente percebe, a gente já não encontra mais aquilo que antes era tão valioso e agora a gente não consegue mais visualizar. Mais uma vez, trazendo para os nossos dias atuais. Fica uma semana sem arrumar a tua casa. Pra tu ver. A Karen já não consegue ficar nem um dia. Fica 2 dias sem arrumar a casa. Com o tempo, a bagunça que vai se formando, você não consegue mais andar dentro de casa. Experiência própria. Eu já fiquei muitos dias sem arrumar a casa. É horrível. Você vai procurar roupa, não tem. Você vai procurar copo, tá no quarto. Você vai procurar as coisas, não acha mais por quê? A bagunça já tomou conta do ambiente. A mesma coisa é a nossa vida com Jesus. Não dá para ficar uma semana sem falar com Deus. Não dá para ficar uma semana sem orar e ler a Bíblia. Não dá. Essas são as coisas valiosas que a gente perde por conta da bagunça, quando a gente deixa de fazer a manutenção da nossa casa. E quando eu falo nossa casa aqui, eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente para de fazer a manutenção do nosso relacionamento com Deus, a única coisa que pode acontecer é as coisas andarem para trás, retroceder. E com o tempo a gente vai ficando tão distante que a gente já não consegue mais fazer o caminho de volta. Fica quase impossível. Só a graça e a misericórdia do Senhor conseguem tomar a gente pela mão e tá, vamos lá, vamos arrumar essa casa. Eu estava pensando sobre essa palavra, né, enquanto eu estava escrevendo, e aí o Espírito Santo falou justamente isso, sabe? Sobre a questão da bagunça. Vou dar um exemplo aqui, tipo, ceia de Natal. Fica aquela bagunça na cozinha, você faz tanta coisa, aí, por exemplo, você vai fazer um arroz, aí você usa uma colher. Aí a colher do arroz está suja, aí você precisa fazer um doce, aí não dá para usar a colher do arroz, tem que usar outra colher. Aí a panela que você usou para arroz, se você pegar para lavar, vai demorar muito, você pega outra panela para fazer outra coisa. Aí, tipo, vai nesse, pega aqui, não, lavar agora não dá, pega outra coisa, pega outra coisa, pega outra coisa. Com o tempo, já não tem mais o que usar. Tem uma pilha de louça desse tamanho. Quando você vai procurar uma mulher, não tem mais lugar. E aí o
casa, orou, jejuou, falou com Jesus, gastou tempo com ele, veio para o culto. Amém, foi uma glória. Só que amanhã você não faz nada disso. E aí o que você tem para hoje pode até conseguir te nutrir até amanhã, até depois de amanhã. Mas chega uma hora que as reservas acabam. E é sobre isso, sabe? Não dá para a gente ficar dias e dias contando com um culto que a gente sentiu. Não dá para ficar dias e dias se nutrindo de uma única experiência que a gente viveu. Claro, a gente precisa sim acumular experiências com o Senhor. É ótimo viver experiências com o Senhor, mas elas precisam ser diárias. A nossa busca pela presença, pela comunhão com o Senhor, ela precisa ser diária. Porque uma hora as reservas acabam. Sabe, a gente ouviu tanto falar da parábola das 10 virgens. Uma hora a gente fica sem azeite. E aí, quando a gente precisa, que a gente dá conta de que não tem mais. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque pode levar a gente à morte espiritual. Ou pode levar a gente a uma ignorância ou uma negligência a matar outras pessoas. Então essa é a importância de manter a manutenção da nossa casa, sabe? Manter a casa sempre limpinha, manter a casa sempre em ordem, manter a casa sempre ali, cheirosa, arrumada. Com o tempo as reservas acabam. Não dá para ficar uma semana sem falar com Deus, não dá para viver uma semana sem ter experiências com Jesus. A gente começa a tratar as pessoas mal, começa a inverter as prioridades, começa a ter hábitos ruins, isso vai só acumulando a bagunça e fazendo com que a gente perca de vista tudo aquilo que é valioso. E aqui nós entramos no segundo ponto desse versículo, sabe? É a diligência. Eu fui procurar o significado de diligência. Significa busca minuciosa, pesquisa, averiguação, investigação. Nós precisamos arrumar a casa. Eu tenho um problema seríssimo com constância, já falei isso aqui várias vezes. Eu luto contra isso todos os dias. E esses dias eu orei ao Senhor, eu pedi para que Ele me mostrasse o melhor lugar para fazer o meu devocional. O lugar que eu me distraísse menos, o lugar onde menos pessoas falassem comigo, o lugar onde eu poderia focar total a minha atenção para o Senhor, e Ele me mostrou. Ele me mostrou. A gente tem muita fé para pedir grandes coisas para o Senhor, mas a gente também precisa ter fé para pedir as pequenas. Eu sei que parece muito besta, porque a gente tem fé para orar para pessoas serem curadas, a gente tem fé para orar para que pessoas sejam libertas, a gente tem fé para orar por um emprego novo, por uma coisa que a gente queira muito, mas às vezes a gente se esquece de orar por essas pequenas coisas, sabe? E eu nunca tinha orado para o Senhor para perguntar para Ele, pedir para Ele me ajudar, sabe, nessa parte de manter a constância. Eu sempre tentei fazer uma força no meu próprio braço, e sempre deu errado, porque era eu, era a Lídia, e a Lídia falha. A Lídia tem limitações, a Lídia tem fraqueza, a Lídia tem preguiça, muitas vezes. E aí, eu sinceramente, eu cheguei para o Senhor e falei: Senhor, me mostra. Me mostra qual é o lugar que eu posso ter esse momento com você sem ter distração. A gente precisa também entregar essas pequenas coisas para o Senhor, sabe? Pedir ajuda para tudo. O Senhor, Ele não quer ser coadjuvante. Ele quer ser a linha principal do nosso dia. O Espírito Santo, ele tem sede por passar o dia com a gente. A gente precisa ter sede por passar o dia com o Espírito Santo. E aí, o que acontece? Se a gente começa a fazer coisas sem falar com ele, a gente começa a deixar ele de lado. Eu já ouvi muita gente falar isso, perguntar para o Espírito Santo, tá bom essa roupa para sair? Espírito Santo, tá bom meu cabelo desse jeito? Espírito Santo, essa maquiagem. Parece besta, mas é um exercício que a gente faz. E aí, quando a gente entrega as menores coisas na mão do Espírito Santo para que ele decida, não fica difícil a gente entregar as maiores coisas para que ele decida. Se torna mais fácil. O Senhor é Deus de grandes coisas, mas Ele também é Deus de coisas pequenas. Aquela mulher, ela tinha 10 moedas, mas ela sabia
que uma faria falta. O nosso relacionamento com Deus é diário. Você pode orar, jejuar, ler dias, como um louco. Um dia que ficamos sem isso, gastamos um pouco da reserva. Com o tempo, a reserva acaba. E aí Jesus vem mostrar para a gente o procedimento padrão para a gente recuperar o que a gente perdeu. E ainda acumular reserva. Coloca o versículo 9. Não, 8 ainda. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não, acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrar. Ela acende a candeia, ela varre a casa e ela procura diligentemente. E aí eu fui esmiuçar essas três coisas. Coloca para mim, por favor, João 8, João 12, João 8, 12. Trazer a luz. Foi a primeira coisa que aquela mulher fez. Ela acendeu a candeia, ela iluminou o ambiente. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. E aquele que anda com ele não anda em trevas, mas tem a luz da vida. A primeira coisa que nós precisamos fazer é chamar a presença de Jesus para essa área da nossa vida que está tão bagunçada. Aí, mas eu já aceitei Jesus. Ótimo. Agora convida ele para dentro da sua casa. Convida ele para fazer as coisas com você. Convida ele para ser o seu melhor amigo. Chama ele para ver bagunça. Gente, qual é a dona de casa que gosta de receber visita quando a casa está assim? Não, é ruim mostrar para as pessoas a bagunça. É chato, eu odeio quando a gente vai casa, a casa está uma zona. Ou então, tipo assim, quando eu abro uma sala, aí eu tá com toda a bagunça no quarto, porque não dá tempo de arrumar tudo. Aí a pessoa quer no quarto. Ninguém gosta de receber a pessoa na bagunça. Só que no caso de Jesus, é importante que ele veja. Porque é ele que vai ajudar a gente a arrumar. Jesus é a luz, ele vai mostrar pra gente os cantinhos que estão sujos. Ele vai ajudar a gente a procurar aquilo que a gente perdeu. Não dá para arrumar a casa no escuro. Alguém já tentou arrumar a casa no escuro? Não dá. Você mal consegue andar no escuro. A propósito, fica de pé, por favor. Pronto. Agora eu queria pedir que vocês viessem para cá. Aqui para frente. Por favor. Vou ter que dar só um salve. Acabou de chegar na casa. Agora eu quero que vocês virem de costas para mim, virem para os bancos. Isso. Momento interativo da mensagem. Só para vocês entenderem. Oi? Vina, apaga todas as luzes para mim, por favor. Todas. Essa aí de trás também. Poxa, o Datas não vai ajudar. Tá, fechem os olhos. Agora, tentem voltar para o lugar de vocês sem abrir os olhos. Ai, tu me ajuda. Isso. Sem abrir os olhos, aí não pode trapacear. Vocês são crentes. Pode acender, Vina. Alguém gritou ai. Aí, ó, derrubar
No escuro, a gente fica limitado. No escuro, a gente não consegue ver os obstáculos. No escuro, a gente se machuca. No escuro, a gente faz mais bagunça. Então, essa que é a importância de trazer Jesus, que é a luz do mundo, para as nossas vidas, principalmente na hora de arrumar a casa. Porque se a gente não tem luz, a gente não vê a sujeira, a gente não vê a bagunça, a gente não vê o que está fora do lugar. Então, antes de fazer qualquer coisa, aquela mulher, ela acendeu a candeia. Antes de fazer qualquer coisa, aquela mulher acendeu a luz. Antes da gente tentar fazer qualquer coisa, a gente precisa chamar a presença de Jesus para onde a gente está, para o que a gente vai fazer. Porque sem luz, e a gente comprovou, é muito difícil fazer as coisas. É isso que acontece quando nós tentamos fazer as coisas sem Jesus. A gente perde muito tempo e muitas vezes a gente não consegue alcançar o objetivo. No escuro a gente não consegue achar o que está procurando porque a gente mal consegue andar. Trazer a luz de Jesus para o que a gente está fazendo é o que vai nos auxiliar a ter êxito, a ter plenitude no que a gente está fazendo. Vai facilitar em 1000 vezes o nosso caminho. A segunda coisa que aquela mulher fez foi varrer a casa. Abre para mim, por favor, 2 Coríntios 7:1. Melhor, vamos ler do 6, 14 em diante. 2 Coríntios 6, 14. E aí a gente vai ler. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. O espírito com letra minúscula é o nosso. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Como eu disse, o espírito com letra minúscula é o nosso. Então aqui ele está falando de tudo que impede o nosso espírito de ter reunião com o Espírito de Deus. Nos livrar permanentemente de tudo o que impede o nosso espírito de ter comunhão com o Espírito de Deus. Não existe a menor possibilidade de ter um relacionamento com o Senhor no meio da bagunça. Não dá. A Bíblia é clara em dizer que o que é santo não se junta com o que é impuro. Que harmonia há entre Cristo e as outras coisas, né? Que são puras. Que harmonia tem o santuário de Deus com os ídolos? Não tem. Deus não tem comunhão com o pecado. O Senhor não habita na sujeira. Então a gente traz a luz de Jesus e começa a arrumar a casa. E com o tempo a casa arrumada vai atrair a presença do Senhor. Não existe relacionamento saudável com Deus se andarmos em trevas. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não habita na sujeira. Nós precisamos escolher. Se desejamos viver com Deus, então precisamos abdicar do pecado. A Bíblia é clara em dizer: Deus é santo, e os que desejam caminhar com Ele precisam andar em santidade. Uma vez a gente teve essa conversa na igreja sobre o que era santidade, sobre os filhos de Deus serem chamados de santos. E aí, eu lembro que eu citei que uma vez eu estava ouvindo um podcast e eu ouvi uma mulher falar que uma definição, um conceito de santo. E ela diz que santo não é aquele que nunca se suja.
constantemente se limpando. E faz todo sentido. Sabe? Nós estamos no mundo. Uma hora ou outra, o mundo vai tentar nos contaminar. Mas como o pastor diz, o pecado precisa ser acidente de percurso. E não um pecado premeditado. Nós estamos nesse mundo e mesmo que não queiramos, ou que a gente se esforce muito, uma hora ou outra a gente acaba se sujando. O que nós não podemos é deitar e rolar na lama e esperar que depois o Senhor nos use com poder e autoridade para fazer a obra dele. Não dá. Sabe, eu estava escrevendo isso e o Espírito Santo ele me deu um exemplo. Imagina que você tem um enfeitezinho. Você coloca na estante. Aquele enfeite não sai de lá. Ninguém mexe naquele enfeite. Aquele enfeite não acorda de madrugada e vai fazer estripulia na rua igual aquele filme na noite de museu. O enfeite fica lá parado. Se você não limpar esse enfeite todo dia, o que acontece? É enche de poeira. Sabe? Essa precisa ser a nossa vida. A gente não vai correr para o pecado e se lambuzar com o pecado. Mas de tanto respingar a poeira, se a gente não continuar se limpando, uma hora aquilo vai envolver a gente de um jeito que fica ruim até de tirar. Aconteceu isso lá na frente esses dias não, aquele tempo já antes do recesso. Aí a gente recebe, né, kit de higiene das crianças, né? N coisa, sabonete, pasta, escova, shampoo, condicionador, e aí a gente ficou muito tempo sem dar banho nas crianças. Quando a gente foi, não, gente, sem dar banho nas crianças não. Sem lavar a cabeça das crianças, a gente dá todo dia. E aí quando a gente foi, quando eu fui pegar o shampoo, né, no condicionador, tava com uma casca de poeira horrível, pegar um pano molhado, esfregar para limpar. Eu não tinha como devolver daquele jeito. E é assim, ficou muito tempo parado lá pegando poeira. Então a gente não pode ficar muito tempo parado pegando poeira. A gente tem que estar constantemente se limpando, constantemente buscando, procurando santidade no Senhor, santidade no Senhor. A gente não pode ficar só parado, recebendo setas, recebendo influências, recebendo N coisas do mundo e achar que aquilo nunca vai afetar a gente. Está enchendo a gente de poeira, está enchendo a gente de sujeira. Então a gente precisa dar essa importância, sabe, para a manutenção. Manter a nossa vida limpa, reta e pura diante do Senhor. Uma hora ou outra a gente escorrega, mas tem que ser acidente de percurso. E não o pecado premeditado. E não a sujeira premeditada. E por último, ela procura com diligência. Coloque aí para mim, por favor, para Tito 3,14. Antes de a gente ler, eu queria dar um testemunho digníssimo, maravilhoso, incrível. Mas muitas vezes ele não chega com palmo na frente do nariz. Maravilhoso, sim, incrível. Minha mãe reclamava muito disso comigo, agora eu faço água com ele. É difícil. Às vezes eu falo assim, ele pergunta as coisas, eu falo, cara, tá em tal lugar. Não tá em tal lugar. Mas eu já procurei, tá em tal lugar. Não tá, vou lá. É igual mãe, sabe? Você acha que tá devendo? Quando eu vou lá, tá. Porque procurou por cima, olhou assim, não tá. Tchau. Tá onde? E não é assim. É da espécie. Mas a diferença, existe diferença entre procurar de qualquer jeito e procurar com diligência. Entendeu? Glória a Deus. Existe diferença, sabe? A gente precisa dar atenção, colocar empenho e diligência nas coisas que a gente faz com o Senhor e pelo Senhor, principalmente arrumar nossa casa. Uma vez, eu nem sei se o Felipe lembra disso, mas tem uma coisa que ele falou muito tempo atrás, que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, quando a gente começa um relacionamento com Deus, ele mostra pra gente as grandes coisas que a gente faz de errado. Com o passar do tempo, ele vai mostrando pra gente as menores coisas que a gente faz de errado. Procurar com diligência é entender que a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar na nossa vida.
que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Não é isso, não. Ah, não, né? Isso é bem diferente. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Dedicar-se na prática das boas obras. Dedicar-se. Se esforçar. Procurar com diligência, com atenção. Viver ali firme. Sabe? Para que não sejamos improdutivos, infrutíferos. Nós precisamos dar frutos. Se fomos enxertados no Senhor, nós precisamos dar frutos. E como vários, como é que fala? Quem cuida de planta? Não é pai de planta. É jardineiro. Como os cuidadores jardineiros de planta aqui já disseram, às vezes a plantinha precisa ser podada, ela precisa ser regada, ela precisa receber ali um negocinho do céu para crescer mais forte. Sabe? Se dedicar, ser diligente, estar sempre em busca de melhorias no Senhor. Buscar sempre olhar com atenção para o nosso comportamento, a forma como tratamos as pessoas, o nosso caráter, onde nós estamos deixando a desejar. Se procurarmos com atenção, sempre encontraremos algo que precisa ser melhorado. E se procurarmos com atenção, certamente encontraremos ainda a chama viva de alguma coisa que nós achamos que tínhamos perdido por conta da bagunça. Talvez seja uma questão de perdão, falta de amor, talvez seja a alegria que nós achamos que perdemos, o ânimo pela comunhão, e aquilo que falamos de comunhão com Deus e com as pessoas. Nunca é tarde demais para reconhecer o valor que nós perdemos, acender a candeia, varrer a casa, até encontrar aquilo que procuramos. Sabe, a casa está precisando de reforma. Nós precisamos arrumar a casa. Nós precisamos arrumar a casa para onde? E sabe o que aconteceu depois que a gente começou a reformar o quarto do Enzo? Eu quis mudar para lá. Sabe, a casa limpa, ela atrai pessoas. Ela te dá o desejo de habitar num lugar aqui bonitinho, limpinho, bem acabado, bem arrumado. Eu estou doida para mudar de quarto. Já até conversei com ele, então só quando ele tiver um guarda-roupa novo, eu falei, tá ok. Mas sabe, arrumar a casa dá o desejo de ficar ali. Cara, quem é dono de casa vai entender. Você arruma a casa, depois você só quer deitar assim, desfrutar da casa arrumada. Você fica ali, ó, fazendo nada. É assim que é. Agora, quem é que quer ficar na bagunça? Quem é que quer ficar num cômodo todo entulhado? Ninguém. E por que às vezes a gente está cheio de sujeira e ainda quer que Deus fique ali? Enquanto a gente não quer sentar. Porque uma coisa é você ter o desejo de limpeza. Outra coisa é você se conformar com a bagunça e ficar ali querendo companhia. E ninguém quer ficar na bagunça. Agora, quando a casa está limpinha, arrumadinha, a gente atrai a presença de Deus. E aí Deus deixa de ser visível, ele passa a ser habitação. E esse tem que ser o nosso propósito, manter a casa arrumada para que sejamos a habitação do Senhor. Queria pedir que vocês se colocassem de pé. Essa aí é. Sejamos proféticos. Gente, é sobre isso, sabe? É sobre a gente dar valor ao que nós recebemos. Nós só temos uma vida. Nós sabemos esse momento aqui, sabe? Ele é passageiro e ele passa muito rápido. Sabe, a gente levou um susto esses dias com o Enzo. Algumas pessoas perderam pessoas importantes, a vida é assim, ela corre. E a gente não pode perder tempo com a casa bagunçada. Liz, você está falando que eu vou morrer? Não sei também. Vai que vai, não sei. O próximo minuto não nos pertence. Está pegando de graça? Não estou, gente, mas é a verdade.
companhia às vezes é até divertido. Então, seja permissível ao Senhor nessa noite. Convida Ele para arrumar a sua casa. Convida Ele para ajudar você a fazer a reforma que você precisa. Tapar os buraquinhos que estão abertos. A tirar a bagunça do chão para você conseguir caminhar com liberdade. Amém?
deseja